Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao webinar da DataRank, e aqui com convidados especiais eu já vou comentar um pouquinho com vocês. Então, a nossa tarde de hoje, esse webinar, tem como título Observabilidade como Estratégia para Prevenção, Analytics, Tecnologia e Inovação. Bom, começar me apresentando para quem está chegando aqui em webinars da DataRank pela primeira vez. Meu nome é Lariana, eu sou Head de Cibersegurança e Antifraude aqui na DataRank. E para falar um pouquinho, eu quero já trazer os nossos convidados de hoje, para eles se apresentarem também e falarem um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Então, a ideia é a gente falar de observabilidade num contexto um pouco diferente do que normalmente a gente costuma ouvir. Então, que bom que vocês estão aqui, obrigada por todo mundo que está acompanhando. Eu vou chamar os nossos convidados. Primeiro, o Thiago Labliuk. Espero que esteja certo. Thiago, me corrija se eu estiver errada. Então, o Thiago trabalha também na frente aí de riscos, é gerente de risco e prevenção a atos ilícitos da Edenred. E o Roberto Mendes, que é CEO da DataRank. Vou chamar um pouquinho os dois para eles se apresentarem e a gente já começa a falar sobre o tema principal. Thiago, por favor, fique à vontade. Excelente, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Bom, primeiro, um baita de um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema super relevante, super em voga a respeito de prevenção e gestão de riscos e agradecer, sobretudo, a parceria que nós temos aqui com a DataRank e vamos poder explorar alguns resultados, alguns desafios e conceitos. Então, é um prazer enorme estar aqui. Como a Lariana colocou, eu sou responsável aqui pela gestão de riscos e prevenção, desde prevenção de lavagem de dinheiro, prevenção a fraudes e prevenção digital, do Grupo Edenred Brasil. Então, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite e vamos juntos. Obrigada, Thiago. Roberto, quer falar um pouquinho? Claro. Primeiro, Thiago, obrigado pelo convite aí de participar desse evento junto conosco, né? Meu nome é Roberto, sou CEO e fundador da DataRank. E a DataRank é uma empresa de consultoria e projetos na área de cibersegurança, antifraude e observabilidade. A DataRank tem a característica de trabalhar em projetos especiais, né? O Thiago lançou alguns desafios aí para a gente trabalhar nessa parceria. E o papo hoje é justamente abordar um pouco desse assunto, né, de observabilidade, de analytics, e de que forma que a gente consegue construir e orquestrar esses conceitos e entregar uma solução mais voltada para o negócio, né? Então, Thiago, novamente, obrigado aí primeiro pela parceria e também compartilhar um pouco dos teus insights, da tua experiência nessa jornada. Show. Tá, então para começar um pouquinho, Roberto, o que é observabilidade? Legal. Observabilidade, de uma forma mais ampla, é um conceito onde é um processo de evolução também do antigo monitoramento, né? Então, monitoramento de infraestrutura de TI, monitoramento muito utilizado no NOC, ele foi, né, concebido num contexto onde a arquitetura de TI era mais voltada para data center, colocation, né? Tinha firewall, switch, por aí vai. Então, era um processo mais controlado, né, de ambiente de TI, e onde a gente tem esse conceito de olhar para KPIs, olhar para métricas e tomar a decisão, né? A observabilidade, ele começa a surgir junto com o monitoramento, né? No cenário onde o ambiente ele já não está mais naquele data center dentro de casa, ou no colocation, né? Eu já tenho ambientes distribuídos em nuvens, em SaaS, híbrido, colocation, e nesse cenário, o monitorar o ambiente ele fica mais complexo, né? A gente tem que ter uma abordagem mais proativa, né? Uma abordagem mais holística sobre o que está acontecendo no ambiente de TI, consequentemente, onde o negócio está operando, né? Dentro de observabilidade, a gente tem alguns pilares, né? Principalmente no que diz respeito à coleta de dados, onde a gente observa mais o log da aplicação, as métricas e os traces, né? Então, juntando todas essas estruturas de dados, a gente tem
a capacidade de observar o comportamento do ambiente, né? Então, o conceito de observabilidade muito utilizado para plataformas em cloud, né, e por times de DevOps, SRE e tudo mais. E ele visa justamente não só monitorar, né, mas observar o ambiente e analisar se a saúde da plataforma, da aplicação, ela está né, dentro dos padrões ali para operar o negócio, né? A observabilidade, ela tem, por sua característica, uma abordagem mais técnica, né, mais voltada para troubleshoot, identificar problemas em aplicação e tudo mais. Mas, dentro desse cenário, a gente também tem muita informação valiosa, inclusive informação de negócio, né? Então, vou fazer a ponte aí também para o Thiago, contribuir também com essa parte de observabilidade, mas como é que a gente pode, Thiago, usar esse conceito de observabilidade para extrair insights sobre o negócio? Muito bem, Roberto. Bom, observabilidade, naturalmente, como você colocou, ele nasce muito, talvez, concentrado no primeiro momento dentro da parte de infraestrutura, tecnologia e etc. Mas a gente está extrapolando esse conceito a monitorar business, propriamente dito. E dentro dessa jornada que a gente começou aqui com a DataHank e a gente vem colocando em prática o nosso planejamento estratégico, que a gente já desenhou até 2027, a gente tem feito um mix entre conhecer bem o negócio, conhecer bem a camada de aplicação que esse negócio está envolvido, né, nas estratégias diversas, tanto física quanto digital. Você tem um nível de experiência completamente conectado e exponencial, então a gente precisa entender essa camada de aplicação e, evidentemente, a parte de infraestrutura onde isso tudo é entregue, né? Então, quando a gente percebeu o poder, e a gente tem que hoje viver um momento ímpar, né, um momento onde os recursos tecnológicos estão cada vez mais fáceis de você acessar, estão cada vez mais fáceis de você gerenciar. Não estou dizendo que é simples, mas ele está muito, hoje, híbrido entre pessoas de negócio e pessoas de tecnologia, que cria-se um tipo de profissional um pouquinho híbrido, né, propriamente dito, que consegue permear essas duas dimensões e tem facilidade nessa administração. E, sobretudo, os recursos todos diversos que a gente tem de inteligência artificial, poder de processamento para fazer não só a inteligência artificial, mas uma série de abordagens de analytics, propriamente dito, que conecta com a automação e por aí vai. Então, a gente, diante disso, a gente percebeu que o conceito de observabilidade, ele não se restringe a um ambiente técnico. Ele, na verdade, ele deveria sustentar a realização de negócios, desde a concepção de sustentação até a concepção de prevenção à fraude, num comportamento inadequado que aquele usuário tenha. E não estou nem falando, pessoal, de comportamento inadequado no transacional. Isso é meio que o básico que vem sendo feito há muito tempo. O que a gente tem buscado é quais são os outros argumentos ou outras métricas que eu possa somar entre o comportamento de uso do usuário na sua área logada, através da geração de logs e etc., até o transacional propriamente dito. E como é que eu faço o merge disso tudo para a gente conseguir, de fato, ter um rating de risco e por aí vai, que já declare que aquele usuário está numa anomalia, está agindo de uma forma anômala. E fazer isso sem tecnologia e sem o poder de resposta, ou seja, eu identifico um problema, eu já consigo estabelecer uma série de respostas previamente estabelecidas, desde travar o cliente até exigir um novo MFA, até de criar um outro tipo de caso de uso para alguém aprofundar, etc. E isso tudo é tudo totalmente possível hoje. Então, a gente está super empolgado com esse mix, desde aspectos de análise de ambiente, propriamente dito, até a gente chegar no comportamento da transação. E uma coisa não vive sem a outra. Então, como é que você consegue somar todas essas métricas que possam fazer sentido, para depois você conseguir, de fato, dizer, puxa, essa experiência do usuário aqui está comprometida. Então, a gente precisa elevar o nível de segurança. Então, a gente está super animado com essa possibilidade e, sem dúvida, essa jornada tem a trazer muitos insights, né? Porque, Roberto e Lariana, a gente tem percebido que tem muita coisa que é descoberta, propriamente dito. Ou seja, você começa a perceber determinados comportamentos, você começa a perceber determinados, até vieses específicos de um determinado produto ou de um determinado grupo de clientes, que antes não era tão óbvio.
E somente você analisando esse comportamento conjunto, né, ou seja, desde a camada de aplicação até um negócio, que você começa a entender relações importantíssimas aqui. E no limite, óbvio que a gente está aqui focado em prevenção, mas invariavelmente eu consigo influenciar a jornada do produto. Ou seja, nós da área de prevenção e riscos, nós temos um papel extremamente estratégico para fazer com que a jornada do cliente em si seja influenciada em algum nível. Isso, evidentemente, traz mais segurança, não necessariamente mais atrito, porque você consegue ter talvez um entendimento melhor de uso daquele cliente. Então, a gente está super empolgado com essa aplicação deste conceito, que nasceu ali talvez mais focado nos ambientes de sustentação, tecnologia propriamente dito, mas como é que a gente traz essa mesma prática para um ambiente de negócio? Legal. Thiago. Thiago, e me conta um pouco para nós, assim, como essa abordagem ela tem impactado a estratégia de prevenção a fraudes? Como é que está funcionando essa sinergia também com o time de observabilidade, de cibersegurança, né, e antifraude? Como é que essa abordagem tem impactado a estratégia do negócio, a operação e a sinergia entre os times? Ótima pergunta, Roberto. E para quem está assistindo a gente, certamente já deve ter vivido um cenário parecido com o que eu vou falar agora. Nas áreas de prevenção à fraude ou gestão de riscos, a depender do seu nível de reação, você literalmente é só reativo. Ou seja, você espera dar um problema para ser acionado. Você espera ter uma crise para gerenciar essa crise. Ou pior, você espera o seu cliente reclamar de determinada situação para depois você entender o que está acontecendo com o seu próprio produto. Tá? Então, com a aplicação de, como eu falei, desses recursos todos, tecnologia, abordagem, estratégia, etc., a gente calibrou a nossa estratégia a fazer parte do produto. Ou seja, toda essa abordagem tem viabilizado, Roberto, a gente está mais próximo do produto de maneira mais rápida. Ou seja, a gente colocando os monitoramentos, os indicadores para serem atualizados, toda essa inteligência que hoje fica concentrada muito, talvez, no passado, analisando um incidente ou uma contestação, como é que eu trago isso para o dia a dia de maneira contínua? Então, mudou a nossa estratégia por completo, ou seja, hoje eu tenho uma abordagem muito mais preditiva, quase que um trust advisory para as camadas de negócio, onde eu posso trazer, olha, hoje o produto está tendo este tipo de comportamento. Não é só transacional, não é só a transação em si, concentrações e etc. Mas o usuário tem tido esse tipo de comportamento. Faz sentido, sim ou não? Olha, o usuário está tendo esse tipo a gente percebeu uma correlação entre esse tipo de uso e esse tipo de transação. Faz sentido, sim ou não? Então, essa possibilidade, e isso envolve infraestrutura também, cibersegurança. Olha, a gente tem identificado determinados indícios de vulnerabilidade ou um determinado indício de concentração de atividade sobre tal aspecto. Será que a gente deveria estar monitorando ou estar preocupado com relação a isso? Sim ou não? Só que, e perceba que esse debate, Roberto, ele só existe, você só gerencia riscos, pessoal, sobre aquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece é uma completa incerteza. E você navegar sobre o mundo de incertezas pode ser muito perigoso e custa caro. Então, eu costumo dizer, se você não gerencia risco, você vai gerenciar crise, com certeza. Então, é uma questão de tempo. Então, a gente mudou, a tecnologia, a observabilidade trouxe para nós uma integração maior, não só com os times de sustentação, suporte e cibersegurança, também com os times de produto, de negócio. Porque agora a gente está podendo trazer provocações no sentido, olha, a gente tem percebido esse comportamento para esse produto, e esse produto não foi desenhado para fazer determinada ação. Será que faz sentido, talvez, a gente, inclusive, vender um outro produto para o cliente, ou avisá-lo de que isso está acontecendo, talvez? Então, a gente tem hoje mais poder de análise, propriamente dito. Ou seja, eu tenho uma visão cada vez mais ampla e para aquilo que eu acho que é uma anomalia, eu consigo ir mais profundo possível. Porque as integrações começam a ser estabelecidas, eu começo a indexar aquilo que é importante para o negócio e não necessariamente com uma abordagem enviesada de riscos que vem se repetindo ano após ano e depois ninguém consegue, talvez, defender valor sobre isso. Eu vou mudar para cá para a luz ficar talvez melhor. Então, Roberto, definitivamente mudou a nossa estratégia. A gente está mais próximo do negócio e hoje eu tenho uma capacidade de resposta absurda. Ou seja, mesmo quando eu não consigo ser 100% preventivo, eu consigo saber o que aconteceu quando eu tenho um estímulo
sobre um determinado evento. Então, a velocidade de resposta definitivamente é outra. Legal, Thiago. Thiago, conta um pouquinho para nós sobre a estratégia, né? Tudo que está falando, eu acho que faz muito sentido, mas como é que o conceito de observabilidade na prática ele se integra à estratégia da área, né? Geralmente esse tipo de análise, você está me ouvindo bem, Thiago? Estou vendo. Legal. Geralmente esse tipo de abordagem, de approach, a gente usa lá time de analytics em cima de um data lake, em cima de database, mas quando a gente fala de observabilidade, a gente está falando ali de log, métricas, trace, né? Então, talvez, explica um pouquinho para a gente como é que essa abordagem ela pode dar mais velocidade na tratativa, né? Como é que vocês utilizam essas técnicas, né? O que vai para data lake, o que eu pego de log, o que eu pego de métrica, para dar mais inteligência, analisar comportamento. Explica um pouco para nós aí qual foi a estratégia de vocês e como é que isso tem se refletido aí no time, na prática. Muito bem. Bom, você tem um conceito e você não ter formas de ou uma estratégia, ou um plano, e você não ter forma de executar aquele plano, ele, na minha visão, não passa de um delírio de verão, onde você tem algo intangível e que talvez seja quase que impossível você ficar preso nessa visão muito utópica de ser conquistada, né? Então, quando a gente aterrissou esse desejo de integrar observabilidade em nível de aplicação mais nível de negócios, a gente teve que fazer uma avaliação muito profunda de quais tecnologias têm essa capacidade de entregar tudo isso daqui. Então, você tem tecnologias que elas são muito boas para fazer análise de dados, você tem tecnologias que são muito boas para monitorar em grandes volumes determinados indicadores, e tem algumas que você consegue ter o melhor dos dois. Então, a gente teve que fazer uma escolha, e essa parceria aqui junto da Data que teve bastante influência nisso, saber qual é a tecnologia que a gente consegue indexar os logs da aplicação e eu tirar insights disso, bancos de dados que tem aí, independente do formato, que tenham ali o transacional, que eu preciso estar olhando isso, e à medida que eu consigo identificar o usuário, desde o momento do uso, propriamente dito, até o que ele tem transacionado, eu consigo chegar para uma camada de inteligência, de case management, que eu vou conseguir estabelecer, de fato, uma ação ou até uma automação sobre aquele cliente. Então, a gente teve que aterrissar, a gente começou a indexar, a primeiro definir um padrão de logs que as aplicações têm que ter para a gente conseguir trabalhar. E digo para você, a depender do log, ele já é suficiente e cobre uma boa parte da ausência da transação, do monitoramento de transação. A depender do log, você consegue antecipar uma observância que antes as pessoas não faziam porque não tinha base de transação. Então, começa com o log, vocês vão perceber que ali já tem uma possibilidade enorme de você fazer engenharia de dados, de você fazer enriquecimento de dados e você tirar insights disso. Sem olhar para a transação, você já consegue ali na usabilidade da aplicação, você consegue ter esses insights. Então, a gente começou a indexar esses logs, a gente começou a monitorar esses logs, e a gente identificou uma série de comportamentos de uso, Roberto, que trouxe à luz de revisar a jornada do cliente. Ora, a gente percebeu que determinada condição está acontecendo e a gente precisa observar se é a melhor jornada para o cliente. Talvez aquele step, aquela jornada que ele fez para determinada ação, poderia ser simplificada. Ou não, essa ação que ele está fazendo soa estranho, vamos entender o que está acontecendo. Então, a gente começou a fazer esse assunto. Então, implementamos aqui um início de entendimento, sobretudo, daquilo que tem de comportamento na aplicação. Ao mesmo tempo, usando as mesmas tecnologias, a gente plugou bases transacionais. Perfeito. E aí a gente começou a aplicar uma série de inteligências aqui, que já começou a me denotar a capacidade de entender transações anômalas, propriamente dito. Então, a gente começou a olhar esses dois mundos de forma paralela. Até para a gente entender aquilo que é, apesar da gente achar que os dados dizem que é uma anomalia, mas talvez seja algum comportamento específico de um determinado grupo de clientes que a sua clusterização não conseguiu segregar ele de maneira adequada. Então, você começa a aprender melhor isso. E agora a gente está no momento de juntar esses dois mundos. Ou seja, como é que eu junto a observância de aplicação
com aquilo que eu entendo de transacional. E no limite, a gente vai conseguir ter saving aqui em algum lugar. Porque se eu, eventualmente, já percebi que o usuário tem um comportamento que não é tão adequado, eu já posso exigir um nível de segurança diferente para ele. Claro. E aí eu gero todo um save de resposta, eventualmente, no cenário de fraude. Entendeu? Então, na prática, foi muito do tipo, começa com o que tem, para você aprender e depois definir melhor o que você precisa. Eu brinco muito aqui, vamos fazer o MVP, versão 0, e depois vai ter a versão 33. Mas esperar o melhor dos mundos, você está perdendo a chance de aprender sobre o negócio. Claro. E aí você começa a ter insights super interessantes que nem a área de produtos tem tão claro. E aí é uma variável, é uma alavanca estratégica para você se aproximar dessa área de produtos. Então, quando a gente aterrizou isso de maneira prática, Roberto, de indexar logs e também indexar algumas bases transacionais, a gente começou a ter capacidade de análise. E essa capacidade de análise vem gerando entre segurança, propriamente dito, influência em aspecto de segurança, ou, no mínimo, insights de negócio, onde a área de riscos e prevenção começou a trazer oportunidade de negócio para os produtos. Perfeito. Então, quer dizer que, olhando para, por exemplo, log de aplicação, que geralmente é usado para fazer troubleshoot, para o time que vai entender o erro na aplicação, tu está aproveitando esse log que já vem da aplicação, que é um dado ele já está processado, né? Eu não preciso ir lá ficar gastando recurso computacional no Data Lake. Então, isso ele deu mais velocidade nas análises de comportamento de usuário, de aplicação. Ao invés de eu ficar olhando lá D-1 ou olhar para o retrovisor, eu consigo ficar analisando o comportamento em tempo real. É nesse sentido que vocês têm... Nesse sentido, ou seja, a gente tem começado a ganhar escala, né? E não vou, né? Falar que a gente já partiu para essa fase é um engano. Ou seja, a gente começou a entender um pouquinho como é que é o comportamento, como é que aquilo está trazendo de insights, para depois eu ter a capacidade de fazer rapidamente um shift para dizer, olha, realmente agora eu estou em tempo real. Logs, essa indexação e por aí vai. Ou seja, por mais que a gente tenha capacidade de análise, se o produto não tiver nessa mesma velocidade, não vai dar match, né? Ou seja, não vai ter tração. Mas, sem dúvida, até esse conceito, ele traz capacidade de resposta. Ou seja, se eu online eu entender que tem alguma situação anômala, e aí eu consigo estabelecer identificação não só de um cliente, mas talvez de maneira massificada de vários clientes. Claro. E aí eu posso ter um playbook para a gestão desse cenário específico que pode ser automatizado. Ou seja, a tecnologia ela tem evoluído, Roberto, Lariana, de forma transversal para o mercado. Tem algumas tecnologias que, evidentemente, ajudam muito bem a você fazer gestão de parque tecnológico, a você fazer aspectos de disaster recovery, etc., que se você fizer as devidas adequações, isso também serve para business, isso serve para áreas de back-office e gestão de riscos. Então, a gente tem evoluído bastante nesse sentido e, sem dúvida, isso gera um poder de reação absurdo, assim, no sentido de resposta quando alguma coisa é encontrada. Legal, Thiago. Eu costumo comentar sempre nas abordagens com os clientes, que tanto para ameaças conhecidas de antifraude, né, de fraude ou de cibersegurança, a gente já tem tecnologia para tudo, né? Tem firewall, tem antifraude, tem IPS, IDS, tem antivírus, tem reconhecimento facial. A gente tem várias tecnologias para prevenir cyberataque e para prevenir fraude. Mas uma abordagem que eu sempre faço é o seguinte: e para ameaças desconhecidas, como é que faz para prevenir? Né? Então, eu acho que essa abordagem, Thiago, que você vem mencionando aqui, ele vai muito nesse sentido, né? Observar o log da aplicação, observar a sua base de clientes, observar como a aplicação está interagindo com os clientes e ali sim gerar insights que podem estancar uma fraude rapidamente, near real time, podem gerar insumos para o time de produto desenvolver a plataforma, tanto back-end quanto front-end, de forma mais segura, né? Porque às vezes a vulnerabilidade está na forma como foi construída a plataforma e o software, né? E toda a aplicação. E também ter mais rapidez no tratamento de incidentes.
né? Não dá para esperar, né? Hoje o negócio, se esperar para tratar um incidente crítico, esperar um dia para tratar um incidente crítico, ele pode ser desastroso, tanto em questões financeiras quanto em imagem e reputação da empresa, né? Então, o time tem que estar mais data-driven, observando os comportamentos das aplicações, dos usuários, e conseguir ter uma resposta mais rápida, mais enérgica, né? É nesse sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. E nunca vai estar no estado de satisfação, se assim posso dizer. Ou seja, quanto mais você conhece, quanto mais você avança, você descobre que menos conhece. Então, é impressionante. Ou seja, a gente hoje está no momento de estabelecemos esses sensores, né, esse monitoramento. E agora a gente começa a consolidar isso até para o nosso time, Roberto, calibrar a energia naquilo que é relevante. Caso contrário, eu fico enviesado, às vezes até viciado em fazer determinados controles que foram importantes no passado, o business mudou, você não reparou, e você está investindo tempo e energia sobre um aspecto que, de forma inerente, já é um risco baixo, porque talvez não tenha grande consumo sobre aquele aspecto, e o outro, que é completamente novo e teve uma escala gigante, você não está acompanhando isso. Então, a gente ter capacidade de entender mais e de forma mais rápida, no mínimo nos dá, como posso dizer, capacidade, literalmente, de se adequar mais rápido ao negócio. Porque hoje a gente vive em um mundo de hiperconexões, de escala e etc. Uma feature nova que sai hoje, ela tem uma capacidade de abrangência e uso absurda em poucos dias ou até em horas. E você entender isso é importante. Só que você buscar entender quando já está tarde, aí você está gerenciando crise. Então, a gente está agora investindo pesado em formação de equipe, em tecnologia, em parcerias, para que a gente tenha, no mínimo, uma presença junto do negócio, um pensamento e uma análise crítica muito mais sensível àquilo que é relevante para o negócio, sem deixar de olhar, evidentemente, aspectos de risco, e absurdamente presente na resposta. Então, sem essa conexão sobre todos esses aspectos, eu vou estar gerando um caminhão de falsos positivos, não vou conseguir sair dessa emboscada e não vou ser estratégico para o negócio. Então, contar com tecnologia, parceiros e também a nossa própria necessidade de se adequar a essa nova realidade, que é uma realidade hoje, vai ser uma nova realidade amanhã e vai com certeza mudar daqui uma semana. Eu costumo dizer que não investir nesses aspectos é investir na sua própria perda de competitividade, porque aí você não consegue acompanhar o nível de sofisticação das ameaças. Ou seja, então a gente precisa estar antenado a tudo isso. Legal. Tiago, tu comentou algo, o Roberto também complementou, que eu acho que é legal, a gente consegue traduzir numa imagem que a gente gosta muito, né? Quando a gente está conversando, que é a gente ter essas múltiplas camadas, né? Em volta do que é realmente importante para o negócio e a interação entre elas. E eu tenho tecnologia, processo e pessoas transversais a essas camadas aceleram bastante esse processo de detecção, seja das ameaças ou seja das oportunidades que a gente vai ter para frente, né? Eu acho que essas camadas, elas ficam bem claras quando a gente está fazendo essa construção, né? Então, isso você também consegue observar esse ponto, né? Eu acho que resume bastante isso que a gente tem falado sobre como eu interajo com todas essas informações, ainda mais que elas estão em formatos diferentes e a gente está conseguindo traduzir em detecções que fazem essas correlações que a gente tem comentado, né? É correto, Lariana, porque eu arrisco afirmar para você que, não sei a percentual certo, mas tem muitas áreas de prevenção que não olham determinados ambientes porque não tem acesso. Porque não tem ferramenta, porque não tem, talvez, o guidance ali de fazer a melhor abordagem possível. Então, quando você começa a entender que você precisa estar perto de quem constrói o produto, de quem sustenta o produto, você acaba construindo essas pontes. Olha, eu estou aqui para te ajudar a entender, inclusive, uma fragilidade que foi desenvolvida e ninguém pegou. Então, construir essas pontes é importante e, definitivamente, você não pode ficar só no transacional. Você não pode só ficar ali no processo de biometria. Isso tudo já está sendo superado em algum nível, já tem abordagens que superam isso. Então, você tem que já ir para uma abordagem cross. Deixa eu olhar, observar o comportamento de uso do usuário, no nível de aplicação.
Deixa eu avaliar a soma, e aqui o grande lance é esse, né? Como é que eu somo diversos recursos, diferentes tecnologias em momentos diferentes na jornada do cliente, que vão me trazer um risk hit de alguma coisa estar errada, não deveria estar acontecendo. Seja um fingerprint, ele qual for, do Dive, da pessoa, seja o próprio monitoramento transacional, seja a própria jornada, o comportamento de uso da aplicação ou da infraestrutura. Conectar isso tudo, na minha visão, é algo necessário para as áreas de prevenção. Porque, veja, as áreas de produtos, elas já estão pensando no multichannel. Então, eu não consegui acompanhar isso, com certeza eu vou ser isolado em um ponto que eu vou estar observando, talvez, profundamente determinado aspecto, mas vou estar exposto a todos os outros. E basta uma vulnerabilidade para você, no mundo de escala, ser o suficiente para gerar uma crise. Então, não que a gente esteja imune a situações adversas, mas estar presente de tecnologia, abordagens que têm esse viés de integração, que tem esse viés de colaboração e de multifacetas que eu preciso e posso combinar, na minha visão, é um caminho interessante. Sim, concordo, acho que é uma estratégia que não tem volta. Eu sempre costumo dizer que é uma forma de enxergar esse tipo de análise e a forma com que a gente vai abordar para frente, que, como você falou, é a velocidade com que as coisas estão acontecendo, as ameaças estão aparecendo, e a forma com que, mesmo desde segurança até risco, prevenção, tem aprimorado, né, do lado das ameaças. Eu acho que é uma estratégia inteligente estar em todas essas camadas e, claro, muito perto do negócio, né? Legal. Mas daí, pode falar, Roberto. Não, e só para contribuir aqui também, o pessoal pergunta, mas o que o log da aplicação tem a ver com fraude, né? Eu costumo falar para o pessoal, se a gente tiver capacidade de interpretar o que o log tá nos dizendo, porque ele está falando alguma coisa da aplicação, a gente consegue extrair muito insight ali, né? Então, ali tem geolocalização, né, de onde é que aquele dispositivo, né, seja mobile ou um desktop, de onde é que ele está vindo, de onde é que ele está acessando, qual é o sistema operacional que ele está usando, se é iOS, se é Android, se é Windows e por aí vai. Qual a língua que ele está usando, se é inglês, português, né? Qual é a última vez que ele acessou. Então, vejam bem, à medida que as atividades do usuário e a interação do usuário que ele está fazendo com a plataforma, todo esse rastro que antes era, né, usado por uma abordagem mais de troubleshoot, técnica, eu costumo falar, o pessoal pega esse log e joga no lixo, mas tem uma riqueza nesses logs ali que a gente consegue extrair informação na camada de infraestrutura e na camada de aplicação. Então, se a gente conseguir extrair tendências nessa camada antes de chegar no core, ou seja, antes de ter a movimentação financeira, a gente já consegue inferir que esse usuário está com um comportamento fraudulento ou que vai cometer uma fraude, né? Então, ao invés de esperar para ver se o antifraude vai fazer o papel dele, por que a gente já não faz uma intervenção mais rápida, né? Ou pelo menos já levanta todas as flags ali para estancar uma possível fraude, né? A gente já, usando só essas métricas que eu acabei de comentar aqui, a gente já conseguiu desenvolver vários casos de uso, né? De gente acessando a plataforma de uma região geográfica improvável, ou que uma região geográfica que geralmente acontece em fraudes, ou que é muito longe da sua base de cadastro, né, onde está no seu cadastro, ou seja, eu pego o log e correlaciono com o data lake, né? No log da aplicação ele está dizendo que está no lugar X, né? Mas a sua base de cadastro é Y e ele nunca logou nessa área aqui, né? Então a gente começa a gerar insights mais orientados ao negócio e não só a manter a plataforma up, né? Manter a plataforma performática deveria ser o básico que toda fintech ou toda plataforma digital é o desafio base, né? Cara, tem que manter no ar. Mas além de manter no ar, o que eu preciso garantir, né? Quais são os guarda-reios que eu vou conseguir gerar aqui para o meu negócio para não ter um prejuízo financeiro ou um prejuízo de reputação e imagem, né? Definitivamente. E eu complementaria, Roberto, com o que você está falando, é que você vai ter situações na qual determinadas ações do seu cliente,
já é coberto por uma série de aspectos de segurança. Ou seja, você tem a MFA, você tem a login, você tem ali recursos que foram parametrizados só para poucas pessoas terem acesso a desparametrizar ou parametrizar determinados pontos de controle. Muito bem. Quando você percebe que o usuário vem utilizando normalmente, você não vê nenhum brute force, você não vê nada de errado, mas o comportamento é estranho no sentido de desativa um controle, faz algumas transações, ativa de novo. Ou seja, esse entendimento, você vê que é um uso aparentemente normal, você não teve, as credenciais foram todas utilizadas, etc. Mas será que o nosso cliente não está passando, talvez, por uma fraude interna? Será que dentro do ambiente dele, de alguma forma, não foi comprometido as credenciais de acesso ou alguma coisa assim? Será que não foi resultado de uma engenharia social bem aplicada? Ou seja, mesmo para jornadas do usuário, que aparentemente está tudo ok, mas o conjunto não faz sentido, te traz argumentos para você questionar no mínimo e dizer, olha, a gente percebeu um comportamento anômalo aqui nesse aspecto. Você reconhece, deveria te gerar preocupação, eu posso te fornecer todo o suporte necessário para você avaliar, ou não, eu já posso te bloquear para salvar algum impacto financeiro. Então, perceba que não é só log de erro, tá certo? É análise de log na sua completude, ou seja, eu avaliar evidentemente aquilo que está com problema, e aí tratar isso, seja um problema de sustentação ou de funcionamento, ou identificar comportamentos que mesmo ali acontecendo, aparentemente não fazem sentido. E aí você só vai descobrir o que faz sentido e o que não faz, explorando, identificando, questionando. Para esse cliente, esse é um comportamento comum, para que ele não é aceitável, dentro do mesmo produto. Então, você ter capacidade de avaliar e explorar isso, te traz, ou pode trazer um ativo de segurança muito forte para o seu cliente. Então, a abordagem muda a nossa estratégia por completo, porque eu definitivamente não sou reativo. Eu definitivamente estou buscando influenciar de fato a jornada e trazer esse ativo de segurança para a pauta do cliente. Então, é um poder é uma nova abordagem gigantesca que nós aqui, evidentemente, também estamos aprimorando isso. Como eu disse, a gente não tem as respostas para todos os cenários. Como você bem disse, tem cenários que são desconhecidos e que a gente aqui precisa entender, prever talvez uma eventual mudança na jornada, ou não. A gente percebeu que é um comportamento que, apesar de ser esquisito, para esse grupo, para esse cliente específico, é algo normal. Legal. Ô, Thiago, me conta um pouco também, né, você trabalha na Ederred, que é uma empresa global, né, e ela tem operações no mundo todo, né? Então, a mesma regra, né, ou a mesma tática de defesa que eu uso, por exemplo, na França, ela vai servir para o Brasil. Conta um pouco mais também dos desafios aí do Brasil, né? A gente sabe que nossos fraudadores são criativos até demais, né? Então, me conta um pouco aí dos desafios e como é que essa abordagem tem contribuído aí para a eficiência operacional da Ederred. Excelente. Bom, a nossa abordagem aqui que a gente está construindo, ela está focada no Brasil. Tá legal? Então, apesar da gente estar distribuído em diversas localidades, aí eu estou falando mais de 40 países, cada país tem uma característica específica, é um business específico. Você vai ver o mesmo business line sendo aplicado em diferentes regiões, mas cada região vai ter a sua tipicidade, vai ter o seu comportamento, vai ser o mercado local, tem características específicas, desde valores até comportamento. O Brasil, ele já é continental, né? Então, você tem comportamentos diferentes em regiões do Brasil. Então, você já tem aqui um desafio enorme de entender essas diferenças. Então, o que a gente tem uma sinergia muito grande. Né? Então, a gente tem pessoas que trabalham para apoiar a abordagem, e toda vez que a gente encontra um cenário que esse cenário ele é plausível de ter replicação em outras localidades, existe um share de informação, de experiências, para a gente conseguir se antecipar o máximo rápido possível. Então, essa troca de experiências, ela acontece, ela é viva. A gente tem um apoio, um patrocínio gigantesco da alta administração a respeito disso, mas ainda assim, a abordagem ela acaba sendo regional. Então, aqui a gente está trabalhando forte, olhando as características do nosso mercado, e à medida que a gente identifica um cenário que talvez possa ser, essa inteligência, essa descoberta possa ser aplicada nas outras regiões, a gente tem essas conexões e canal aberto para compartilhar aqui internamente. Legal, Thiago. Legal, Thiago.
Bom, a gente falou um pouquinho sobre o que é e como que a gente chega, né, os desafios que é implementar tudo isso. Só que a gente tem um processo crítico que depois que eu detecto, é importante que eu responda a isso, né, Tiago? Então a gente está num momento onde esse nível de resposta também está ganhando uma aceleração grande. Então, eu queria ouvir um pouquinho dessa estratégia e o que tu pensa sobre isso com relação a, por exemplo, uma automação de uma resposta ou que tipo de inovação a gente consegue trazer para esse momento de resposta depois que faz a detecção, né? Perfeito, perfeito. A automação existe há tanto tempo, né, turma? E a gente precisa encontrar bons cases que saiam do setor de produção. Né? Como é que eu trago esses cases para o setor de negócios, serviços, etc. E a gente tem diversas oportunidades aqui que a gente pode explorar. Eu vejo com um caminho completamente necessário e premente a gente olhar para a automação. As respostas vai desde um questionamento com o cliente de forma tempestiva a respeito de um comportamento atípico, até eventualmente o bloqueio preventivo daquele dispositivo, daquele cartão, daquela conta. Tá? Então, desde você desativar determinado serviço numa situação mais extrema, até você pontualmente limitar alguns acessos para aquele usuário específico. Então, a gente, em diferentes circunstâncias, a gente tem situações que a fraude ela pode ter diferentes características, mas, às vezes, a ação que, na maior parte das vezes, a gente vai lá e bloqueia aquele cartão para tentar dar um saving de valor financeiro, a entender o que está acontecendo. E se for um falso positivo, a gente explica o porquê, e a gente está suscetível a isso. Quantas vezes a gente já não tentou transacionar em regiões completamente distantes daquele que é o habitual, e você tem a transação bloqueada. No mínimo, tem um MFA sendo exigido, né? Então, a gente tem buscado, tá, Lariana, a evoluir bastante nesse aspecto de quais são os playbooks que a gente pode estabelecer como ações padrões, ou seja, independente da circunstância, eu sempre tenho que fazer isso. Então, desde comunicação até uma ação de integração com a API de outro sistema. Então, a gente começa já a mapear esses playbooks para que depois a gente consiga avaliar somente o residual daquele cenário, mas eu agi tão rápido, eu identifiquei aquele cenário. Então, na minha visão, já é o presente, quem dirá do futuro, né? Então, a gente precisa investir, de fato, nessas automações daqueles trabalhos que a gente sabe que são padronizados, são repetitivos, para a gente gastar mais tempo em inteligência, para a gente gastar mais tempo naquilo que é relevante. Então, sem dúvida, é algo que está no plano, para a gente evoluir cada vez mais. A gente já tem algumas automações que trabalham de maneira muito interessante. A gente vem calibrando, porque não é só... A automação, ela nunca é perene, né? Ou seja, você precisa ir adaptando ela, porque caso contrário você estabelece um viés, e esse viés facilmente depois é contornado, ou acaba gerando atrito desnecessário com o cliente. Então, você, para cada automação, você precisa ter uma governança, para você calibrar. E eu digo mais, não só automação, qualquer algoritmo de monitoramento, você precisa ter uma governança, para você identificar performance, para você identificar um possível viés, para você avaliar que talvez aquilo não seja mais aplicável e está dando conflito, inclusive, com uma nova estratégia que você está colocando em prática. Então, a automação, ela, na minha visão, faz parte da realidade, estamos de olho nisso para evoluir, né? Porque a gente já iniciou essa jornada e definitivamente não dá para sair dela à medida que você adota. E também, né, Thiago, fazendo um complemento aqui, as detecções e análise, ela, além de ser rápida, ela tem que ser precisa, né? Porque se tu automatizar um playbook né, que é um falso positivo, por exemplo, ele não é um fraudador ou não é uma conta comprometida, tu pode gerar uma experiência ruim para a tua base de usuários, né? E essa experiência ruim, o cara hoje tem 10 cartões lá, né? Pô, meu cartão 1 tá me bloqueando, vou pegar meu cartão 2 e isso pode gerar um churning, né? Então, eu acho que só fazendo também um complemento aqui, além de ter uma análise apurada, depois tu tem uma análise apurada e fácil, né? Porque hoje, né, tem que olhar log, data lake e juntar tudo isso em uma visão simplificada para uma tomada de decisão. Quando tu executa o playbook, ele tem que ser disparado a partir de uma análise precisa, né? Se for uma análise superficial, tu pode estar
cometendo uma ação errada e gerando uma experiência ruim para a tua base de usuários, certo? Sem dúvida, e é por isso que você precisa estar próximo dessa turma que lida com o usuário interno e com o usuário externo. Caso contrário, você acaba sendo arbitrário, até enviesado dentro da sua perspectiva de controle e governança, e não está sentindo essa dor que está aumentando em algum nível o custo do negócio. Claro. Porque se você cria um atrito aqui, eu aumento a demanda no atendimento. Eu aumento o tempo da experiência, acabo criando experiências inadequadas. Mas se eu estou próximo, o que a gente também já observa, Roberto, é que é uma baita de uma oportunidade para educar melhor o nosso cliente. Uhum. Porque em alguns cenários o cliente ele tem um costume de fazer as operações de uma forma que não é segura para ele mesmo. Uhum. Então é uma forma da gente trazer luz a respeito desse assunto para dizer, olha, a gente percebeu essa situação, a gente vai recomendar você adotar esse critério, porque é mais seguro, senão eu estou dividindo um passivo desnecessário. Então, sem dúvida, a gente tem que estar próximo, avaliar o mais rápido possível e adaptativo. Porque, legal, caso contrário, você fica parado no tempo e acaba ficando distante das mudanças dos próprios fraudadores, da própria demanda do produto e por aí vai. Legal. Thiago, e aproveitando, tu falou sobre futuro, né? Se pudesse comentar um pouquinho para, assim, a estratégia de vocês, eu sei que nem tudo pode ser compartilhado aqui, mas como tendências do futuro, né? A gente está vendo, né, uma forte tendência de, né, o negócio usar copilotos, né, usar copilots, né, o time misto entre ser humano e inteligência artificial para uma tomada de decisão mais assertiva, né? Entre outras tendências, olhando um pouquinho sobre a operação da Edenred, sobre o futuro, o que tu pode compartilhar para nós aí de tendências? O que está no mapa de vocês que, né, além de ter essa abordagem mais data-driven né, que a Edenred e você e todo o seu time vem trazendo, o que mais vem pela frente que a gente pode incorporar nesse processo e gerar, né, tanto um crescimento de negócio quanto melhorar a experiência do usuário e ter uma sinergia melhor aí entre os times? Olha, muito bem, uma boa pergunta, né? Quando você olha para o futuro, você tem que ter clareza onde você quer chegar. O caminho pela qual você vai trilhar até chegar naquele objetivo, ele pode mudar a depender das circunstâncias ou os atalhos que você encontrar ou os desafios propriamente dito. Então, a gente tem, olhando o propósito da companhia, que é cada vez enriquecer mais as conexões para geração de valor, a gente entende que a gente tem que maximizar essas conexões. Então, eu tenho que maximizar a conexão de todo mundo que recebe o pagamento e daquele que faz o pagamento propriamente dito. Uhum. E o que eu particularmente tenho visto é que, com essa onda das inteligências generativas, etc., muito se olha para o atendimento automatizado. Olha, são ligações com voz que completamente humanizadas, você tem um atendimento por texto completamente otimizado, ou seja, vai chegar um momento que você precisa verificar se essa automação que foi colocada ali nesse copilot ou nessa generativa por detrás, se ele tem algum tipo de viés. Uhum. Será que ele está sendo pilotado, como a gente costuma dizer? Será que do outro lado também não tem uma generativa tentando confrontar o seu atendimento para pegar credenciais de acesso? Será que o comportamento de uso do canal de atendimento faz sentido ou não? Ou seja, tudo isso pode ser logado, e isso pode ser trilhado, e você vai colocar uma observância em cima disso, num nível de escala que é impossível você fazer de maneira manual. Então, o que eu vejo é que a observabilidade ela vai ter que estar muito preocupada com escala, com os novos canais de atendimento que tendem a ser cada vez mais automatizados e com vieses. E então, sem dizer segurança, tá certo? Que segurança é um negócio que é indiscutível, precisa ter. Mas eu acho que para o futuro, a própria conceito de observabilidade vai precisar olhar esse aspecto de como essas automações estão sendo implantadas para a interface com o cliente. Então, é cada vez mais dentro do ambiente de negócios, para você entender como isso está se desenvolvendo. A gente, no Brasil, né, acho que ele é um dos principais países que tem integrações via API. Então, como é que você está olhando o nível de segurança das APIs? Isso não é nem tão futuro, isso já é presente, mas como é que você está orquestrando, ou seja, essas chamadas,
elas estão tão ok, não estão ok, existe algum nível de vulnerabilidade, ou seja, você precisa estar blindando, ou seja, você tem a camada de negócio, você tem a camada de aplicação. Tem que estar completamente atento a essa camada de aplicação. Ou seja, quais são as suas interfaces e canais de geração de valor e como elas estão saudáveis, se sim ou se não. E você, junto dos times de desenvolvimento, dos times de produto, etc., levando em consideração, por default, aspectos de segurança, código seguro, LGPD e etc., como é que você já está trilhando esse aspecto e você pode identificar um consumo desequilibrado, uma resposta desequilibrada, ou uma tentativa humanizada de engenharia social da sua camada de atendimento, que hoje é uma generativa. Se o pessoal pesquisava, a gente já tem relatos aí de engenharia social orquestrados por inteligência artificial. É uma inteligência hackeando a outra. Então, se você não modera bem aquela que você está colocando em detrimento de um time go-to-market, né? Ou seja, eu preciso lançar logo, e você não percebe o quão isso pode ser danoso, não só do ponto de vista de segurança, mas alguma resposta que possa gerar algum tipo de impacto social, inclusive, você vai ter um problema. E observar os logs vai nessa linha, Roberto. Então, observação de log não é mais um tema de segurança, tecnologia. Cara, é um tema, inclusive, para o time de marketing, que poderia estar observando isso e entender as reclamações dos clientes, talvez. Então, perceba como isso democratiza, na minha visão, definitivamente, as alavancas para você fazer mais negócio de maneira mais segura. E isso, na minha visão, cria diferencial. Eu não estou resolvendo um problema aqui interno, eu estou deixando o nosso produto mais seguro, eu estou deixando o nosso produto mais confiável. E a gente tem que retroalimentar isso junto da área comercial, de produtos, etc. Eu não estar perto desse debate, eu vou viver numa vida de atendimento. Olha, aconteceu esse problema, eu vou responder, aconteceu. Ou seja, eu estou correndo atrás do prejuízo sempre. Então, eu não tenho dúvida que o futuro vai estar ligado a monitorar cada vez mais os canais de atendimento que o cliente tem essa interface. E cliente, quando eu digo, tanto pessoa quanto alguma máquina que está fazendo a intermediação de alguma experiência, porque você virou uma parte da cadeia de valor de um terceiro. Então, aí entra numa outra discussão que poderia ser bem longa sobre gestão do risco de terceiros. Então, eu vejo dessa forma. Muito bom, Thiago. Legal, Thiago. Vou só, antes da gente encerrar, comentar rapidinho e pedir para tu comentar também, Thiago, como que tu pensa agora, como que a gente vai traçar esse futuro? E quando eu falo a gente juntos, DataHank e Edenred, como que tu enxerga esse caminho aí que a gente vai seguir? Tá. Olha, eu enxergo diversas formas, tá certo? Mas aqui eu tenho certeza absoluta é de forma colaborativa. Então, nós, minha equipe com viés específico de riscos e prevenção, nossas equipes de produtos das diferentes linhas de negócio, o time comercial, o time de atendimento, ou seja, todo mundo buscando essa integração interna para entender melhor onde está a dor, porque a gente tem que buscar solucionadores e não aquilo que eu acho que é o melhor, não necessariamente está ligado à dor do cliente ou da área de back-office. Colaboração entre parceiros, então a DataHank entra, de fato, como uma grande parceria de sucesso para nós que tem feito diferença. Outros fornecedores também que entram, cada um com uma especialidade diferente, e eu acho que é essa criação que faz a diferença. Cada um trabalhando naquilo que tem mais tração, o todo ganha uma escala maior. Porque o problema é o seguinte, eu construí algo super legal, mas não tem escala, então a frustração talvez seja até maior do que aquela que não deu certo no começo, ou seja, quando você precisou de escala, você não teve, então não adiantou muito, né? Então, eu vejo que a gente tem que focar cada vez mais, Lariana, juntos, no desenvolvimento de modelos que tragam essa condição de avaliar essas diferentes camadas, negócio, aplicação e infraestrutura. E essa inteligência colaborativa poder atender várias áreas de maneira direta, não necessariamente só a área de prevenção, porque eu tenho que trabalhar para o negócio fazer meus negócios de maneira segura. Então, a minha missão é trabalhar para garantir que todo mundo esteja capacitado e com os recursos necessários para fazer mais negócios de forma segura. Então, eu entendo que tudo tem que trabalhar de maneira colaborativa. E, no nosso caso, as interações que vocês têm com o mercado. Ou seja, o que o mercado está vendo como tendência. Então, vocês, como Trusted Advisor, veem tendência, vê tecnologia, e a gente vê, como negócio,
talvez as mesmas tendências, mas sobretudo dores. Então esse mix entre dor e solução equilibradas, e é um equilíbrio de maratona, né? Ou seja, não é equilíbrio de 100 metros, é de maratona. Faz com que a gente tenha os investimentos necessários para o momento adequado, colete os resultados, faça mais investimentos e seja um fluxo contínuo. Então, eu vejo que, de fato, a gente tem muito a agregar, porque o business não vai parar de mudar, então não vai ter chance de acabar o trabalho. Então, eu vejo que a gente tem que focar cada vez mais na cocriação e na elaboração de abordagens que talvez não existam ainda. E a gente vai descobrir, sobretudo, através dessa exploração. Então, contar com parceiros que saibam o que está fazendo. Eu já fui consultor, tá certo? Já fui sócio de Big Four, etc. Então, eu já vi muito cenário na qual você assume alguns projetos que o antecessor não sabia o que estava fazendo. Ele estava querendo resultado de curto prazo e não da maratona. Então, você contar com parceiros que entendem essa jornada, que consiga desenhar essa jornada junto com você, na minha visão, é a melhor dos mundos, porque até aterriza um pouco os meus desejos. Fala, Tiago, olha, você está pensando em fazer isso, você não esquece. Você precisa, esses primeiros degraus aqui precisam acontecer de forma consistente para depois você dar esse salto. Se você for direto, você vai descobrir que vai ficar frustrado, porque você não vai ter sustentação. Então, esse equilíbrio de Trusted Advisory, de capacidade técnica, de visão de futuro, eu vejo que a gente está tendo um bate-bola super interessante e não é porque eu estou aqui no próprio podcast da DataRank, mas convido ao mercado, porque tem não só com a gente, mas tem várias outras transformações que estão sendo providas e a gente está interessado em todas. Porque eu tenho muito interesse naqueles que conseguiram ter um bom resultado. Será que não posso aplicar aqui também e vice-versa? Então, essa troca, ela é rica, na minha visão, e super necessária. Então, é mais do que uma relação comercial, uma relação de agregação de valor propriamente dito. Legal, Thiago. Eu costumo falar para os clientes que a gente não tem clientes, a gente tem parceiros, né? São parcerias. E a parceria é bom quando é bom para os dois lados, né? Quando os dois lados estão percebendo o valor, né? Então, e a gente também busca clientes que estão a fim de fazer a transformação, fazer projetos relevantes de alto valor agregado. E, né, em nome da DataRank, eu agradeço essa parceria, não só o Thiago, mas todo o seu time também, que é super engajado. E, né, eu acho que a gente já pode ir caminhando também aqui para os agradecimentos finais. Então, Thiago, novamente, obrigado aí pela participação, por esses insights valiosos, né? Eu acho que dava para passar aqui mais umas 2 horas conversando, né? Eu acho que o papo foi, quando eu vi, já passou 1 hora. Isso mostra que o papo estava fluido e que a gente estava relevando, né, abordando aí assuntos relevantes. Então, Thiago, agradeço. Passo a palavra aí também para tuas contribuições finais. Bom, Roberto, Lariana, eu também agradeço super. Eu acho que essa troca é super rica para todo mundo que teve a chance de acompanhar com a gente aqui. Também, futuramente, quem tiver interesse sobre o assunto, a gente está à disposição. A gente não tem as respostas para todas as perguntas, mas com certeza a gente tem a vontade de encontrar essas respostas. Então, contem comigo, temos um longo caminho pela frente. Como vocês sabem, a gente já desenhou um plano de médio e longo prazo, e vamos buscar todos esses resultados. Então, agradeço muito, foi ótimo, e obrigado. Legal, obrigada, Thiago. Obrigada, Roberto. Então, logo a gente vai ter outros webinars, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem perguntas, quiserem trazer mais informação, a gente também está à disposição. Então, a gente se encontra na próxima. E vocês têm aí acesso às nossas redes sociais, LinkedIn, tem LinkedIn do Thiago também, que sempre compartilha muita informação relevante nas redes sociais. Então, obrigada, Thiago, obrigada, Roberto, e a gente se encontra na próxima. Valeu, pessoal. Excelente, turma. Tchau. Valeu, Valeu, tchau. Tchau.